Atos capítulo 7, versículo 4, está falando o escritor do livro de Atos sobre o chamado de Abraão. E a palavra de Deus diz que Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia chama Abraão de pai da fé, porque ele saiu sem saber para onde ele ia. Só que junto com ele foi uma mulher valente que o apoiou na sua caminhada. Se hoje nós lemos que Abraão foi o pai da fé, nós poderíamos dizer que Sara foi a mãe da fé que caminhou junto com ele nos momentos mais difíceis, porque saiu de um comodismo, saiu de uma situação onde ela já tinha uma segurança para se aventurar com um homem que havia ouvido falar de Deus e que havia dito: Deus me chamou para um lugar e eu vou. E ela disse: eu vou com você. Então eu estava pensando sobre os meus pais e foi exatamente isso que aconteceu há 50 anos atrás. Meu pai escreveu para minha mãe dizendo: olha, eu vou falar com o seu pai. Minha mãe era muito nova, então minha mãe falou assim: olha, se você fizer isso, meu pai te mata, né? E ele escreveu: olha, eu tenho um chamado para as nações. Se você não quiser que eu fale com seu pai, eu vou viajar pelo mundo e você nunca mais vai me ver. Diz a lenda que ela escreveu dizendo: se você for embora, eu morro. Na carta. E aí, queridos, como são as coisas de Deus, que a gente não entende muitas vezes quando elas estão acontecendo, Deus havia escrito uma história para eles. E quando Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, ele se casou com a minha mãe e juntos eles saíram muitas vezes da terra onde haviam aprendido a amar. Várias vezes o Senhor disse: agora vocês vão para um outro lugar, e agora vocês vão para um outro lugar, e agora vocês vão para um outro lugar, e sempre houve essa união. Se nós, que filhos que estamos aqui, infelizmente está faltando o Dario que não pôde vir, nós todos somos testemunhas do compromisso em seguir o chamado de Deus. Nesse mundo onde as famílias se dissolvem tão facilmente, onde as pessoas casam e descasam tantas vezes, o que eu posso dizer para vocês com a vida dos meus pais é que quando Deus faz parte de uma união, não podem as águas sufocar o amor, acabar com ele, porque quando Deus faz parte, ainda que Deus te mande para o outro lado do mundo, você vai e Deus vai com você, ainda que você não tenha as garantias, porque Abraão e Sara, eles não sabiam para onde eles iam. Deus não deu um mapa falando: vocês vão para lá, eu vou. Deus não falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E já falou: e você conte as estrelas do céu e as areias do mar, e a sua descendência vai ser assim. Não, Deus primeiro disse: saia, vá. E ele obedeceu. E por causa da obediência, um dia ele está na sua tenda e Deus fala para ele: sai para fora. Olha para o céu e veja se você pode contar as estrelas. Olha nessa noite que está com sereno, olha lá para cima. Se vem poucas estrelas, mas se você começar a olhar e prestar atenção, você vai começar a ver uma após a outra e não vai poder contá-las. Se Deus fala para ele: olha a areia, ele estava no deserto. Se você puder contar os grãos da sua descendência, ainda assim da areia, ainda assim a sua descendência vai ser maior como fruto dessa obediência. Quando eles começaram a história deles, eles não tinham nada, né? Minha mãe não sabia cozinhar, meu avô falou assim: como você quer casar com essa menina? Ela não sabe nem cozinhar. E a lenda diz assim, que meu pai disse: eu ensino. A lenda diz também que ele não ensinou ela nem a fritar ovo. E ela aprendeu. E ela cozinha maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. Queridos, ela aprendeu por causa desse chamado do meu pai, o que é a lei da economia doméstica. A gente, como meu pai tinha chamado e ele tinha o dom da hospitalidade, toda a nossa família tinha que ter o dom da hospitalidade junto. E nós estávamos pensando sobre isso, porque meus filhos falaram: mãe, ontem elas falaram, as meninas: como você sabe fazer esses lanches? Filha,
Esses lanches eu aprendi na escola de economia da Dona Carmen. Porque tinha 14 missionários em casa, 10 missionários, e apoiando o ministério do meu pai, ela estava ali firme, trabalhando na cozinha. Oi? Só bife Paris, história, né? A lenda também diz que um dia uma das minhas irmãs foi comprar bife Paris, chegou no açougue e ela esqueceu, porque ela sempre comprava só bife Paris, né? E ela falou assim, nem que é isso. Que alguém sabe, né? Eu quero filé mignon. O açougueiro falou assim, filé mignon? Ela disse, não, é bife Paris mesmo, lá de cima para baixo. Mas essa história, queridos, que eu estou contando para vocês resumidamente, foi de um homem que tinha fé em Deus e amor no coração, e de uma mulher que tinha fé em Deus e amor no coração. Saíram sem nada da sua terra, da sua parentela, para pastorear uma igreja num lugar tão duro. Dali pastoreando e fazendo a obra do Senhor, cada um numa bicicleta, cada um levando um violão para pregar para as pessoas na rua. Meu pai ganhou de presente um cachorro e o cachorro, meu pai ia pregar na rua e os cachorros vinham e faziam um escândalo na frente da pregação e eles firmes. E o Senhor disse, você vai para muitas nações. E minha mãe o apoiou. Nessas nações nasceram 2 filhos no Chile. Eu nasci no Brasil, eles vieram para que eu nascesse aqui, depois nasceu a Ana na Argentina e depois nasceram os últimos aqui no Brasil também. E assim o Senhor, eu posso dizer para vocês, o Senhor foi conosco durante todo esse tempo. Amém. Nos ensinaram lições valiosíssimas. Às vezes, quando eu vejo alguém que quer desistir do Senhor, que quer desistir do ministério tão facilmente, para mim é difícil compreender como é que as pessoas largam as coisas de Deus, sendo que eu vivi numa casa que enfrentou rios, tempestades, lutas, diferentes tipos de lutas, e eles sempre continuaram firmes, orando e confiando no Senhor. Não são o casal perfeito, mas são os nossos perfeitos pais. Nos ensinaram a amar o Senhor acima de todas as coisas. Nos ensinaram a amar a obra de Deus. Nos ensinaram a não brigar um com o outro, porque se começava uma briga, a Rosita aparecia. Quem conhece a Rosita? Por parejo, ela tá andando por parejo. A Rosita era cinta, então tinha briga em casa, ela já solucionava todos os problemas. Éramos do tempo. Era a Rosita. E o do meu pai era latanda por parejo, quer dizer, tinha briga, todo mundo apanhava, aí não tinha quem estava certo e quem estava errado. Mas deu certo. Começava e todo mundo apanhava. E deu certo, sabe por quê? Nós aprendemos a nos amar. Aprendemos o que é ser irmãos, o que é ser família. E o Senhor foi conosco durante todo esse tempo. Nós gostaríamos de dar muitas coisas para os nossos pais, Deus sabe. Mas essa noite, estarmos com vocês aqui, amigos, a gente não pode trazer os lá do Chile, que a gente não tinha como trazer. Mas é uma grande alegria ver que eles perseveraram firmes com o Senhor e um com o outro. Vocês que são casais mais novos, vocês talvez não imaginem as tempestades que vocês vão enfrentar na vida. Porque todos nós estamos sujeitos às tempestades. Jesus disse em Mateus 7, versículo 24... E ao 27, ele falando de 2 pessoas que edificaram diferente, cada um construiu a sua casa, e diz que tanto para o que edificou sobre a rocha, como para o que edificou sobre a areia, vieram tempestades, subiram os rios, vieram ventos fortes, deram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, a que estava na rocha, e a que estava na areia caiu. Então, se você que ainda não tem tantos anos de casados, não enfrentou muitas tempestades, você vai enfrentá-las, porque elas vêm para todos. Mas se você tiver o terceiro elemento no seu casamento, você vai continuar de pé. Amém. Através dos anos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 4, melhor é serem 2 do que 1. Meu pai chegou com essa história para o meu avô. E ele disse assim, irmão Manuel,
não é bom que um pastor seja solteiro. E meu avô concordou. É mesmo, não é bom. Porque um pastor solteiro pode ter moça em cima, é verdade, né, pai? Ele disse, é verdade. Aí ele chega com a história, irmão Manuel, sua filha e eu simpatizamos. Aí meu avô bateu na mesa e falou, o senhor está louco! Queria levar o tesouro dele. Mas sabe o que aconteceu? Meu pai tinha pedido para Deus que Deus lhe desse algumas provas de que aquele casamento era de Deus. E Deus havia falado com meu pai, então, ousado como um jovem, ele fala que ele era jovem, fala, Deus falou comigo. Aí meu avô fala, falou com você, então vai ter que falar comigo também. Vai todo mundo para a igreja orar, e onde a Carmen abrir a palavra, vai ter que falar. Diz a história que a dona Carmen estava esperando que saíssem cantares, onde diz, quão doces são os teus lábios, oh minha amada. Teus beijos. E ela imaginando, cantares, tremendo, né? E eles vão orar, todo mundo ajoelhado. Aí meu avô fala, chega, agora a Carmen abre a Bíblia. E minha mãe tremia e ela leu a Bíblia. Em Ezequiel 37:17. Olha só, Ezequiel 37:17. Ajunta logo um com o outro. E ela pega e fala assim, ela leu Ezequiel, a única coisa que ela viu foi Ezequiel. Ela falou, meu Deus, vai falar que ou Israel